Continuando a falar sobre frações equivalentes. Ontem eu já comentei com vocês que quando a gente tem uma fração e a gente multiplica o número de cima e o número de baixo pelo mesmo, a gente obtém uma fração equivalente. Então, aqui ele fez 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Ou quando a gente divide o de cima e o de baixo pelo mesmo número. Então, aqui, 2 dividido por 2 deu 1. 6 dividido por 2 deu 3. Então, se eu divido ou se eu multiplico o de cima e o de baixo pelo mesmo número, eu vou obter uma fração equivalente. Olha aqui nas atividades. Aqui na A já tem o 5, então ele já multiplicou 1 vezes 5, 5. 2 vezes 5, 10. Então, aqui é só multiplicar. Esse aqui de baixo, o B, ele está mostrando que está feita uma divisão. Se eu dividir o 9 por 3, eu vou pegar o 6, eu vou dividir também por 3. E vou ver o resultado e vou pôr aqui. Aqui na C, se aqui eu tenho 1, é porque eu fiz o quê com o 3? Eu multipliquei ou porque eu dividi? Se o número diminuiu, é porque eu dividi. 3 dividido por 3 que dá 1. Se eu dividir por 3 esse também eu vou dividir por 3. E você vai pôr o resultado aqui. A D, aqui eu tenho um 8. Se aqui eu tenho um 4, é porque eu fiz o quê? É porque eu multipliquei, o número aumentou, eu multipliquei o 4 por quanto? Por 2. Aí eu vou multiplicar o de baixo também por 2. A E, eu tenho um 1 aqui. Então, se eu diminuir o número, é porque eu dividi. Dividi 8 por quanto? Por 8. Se eu dividir o de cima por 8, o de baixo também. F, eu tenho um 28. Então, se eu tinha um 7, agora eu tenho um 28, é porque eu fiz o quê? Eu multipliquei. Multipliquei por quanto? 7 vezes quanto que dá 28? 7 vezes 4. Se eu multipliquei o 7, eu vou multiplicar o 2 também. Agora, essa G não precisa fazer, porque essa G é um pouco complicada, então vocês não façam essa, tá? Mas aqui vocês me coloquem os resultados. A número 5. Complete com igual se as frações forem equivalentes ou com diferente se não forem. Então, aqui nós temos duas frações. Para eu saber se elas são equivalentes ou não, o que eu tenho que fazer? Aqui eu tenho um 3 e aqui eu tenho um 7. Então, eu tenho 3 sétimos e 12 e 21. Se aqui eu tenho 12, é porque eu fiz o quê? Porque eu multipliquei o 3 por 4. 3 vezes 4 é 12. Se eu multipliquei por 4 aqui, eu vou ter que multiplicar por 4 aqui. 7 vezes 4 não é 21. Então, essa fração não é equivalente. Agora, aqui, se aqui deu 4, é porque eu fiz o quê? Eu multipliquei por 4. 1 vezes 4, 4. Se eu multipliquei o de cima por 4, eu vou ter que multiplicar o de baixo também. 3 vezes 4, 12. Ah, então essa fração é equivalente. C. Se aqui eu tenho um 2, diminuiu, então eu fiz o quê? Eu dividi. Eu dividi o 10 por quanto? 10 dividido por 5 vai dar 2. Se eu dividir por 5 aqui, eu divido aqui também. 15 dividido por 5 vai dar 3. Então, essa também é uma fração equivalente, são iguais. E a D? Eu tenho um 4, eu tinha um 8. Então, eu fiz o quê? Eu dividi. Dividi por quanto? 8 dividido por quanto que dá 4? 8 dividido por 2. Se eu dividir por 2, eu vou ter que dividir esse por 2. 15 dividido por 2 dá 5? Não dá 5, dá outro número. Então, isso quer dizer que o 15 foi dividido por 3 e não por 2. Então, ela não é uma fração equivalente, tá? E a número 6? A número 6, 1/3 e 2/6 são frações equivalentes, pois 1 vezes 2 é 2 e 3 vezes 2 é 6. Multiplicou pelo mesmo número. Por que nestes desenhos essas frações não indicam partes iguais? Então, olha aqui. 1/3 e 2/6. Aqui fala que são equivalentes. São equivalentes, sim. Mas por que aqui não é equivalente? Porque os tamanhos são diferentes. Então, olha o tamanho desse inteiro aqui de cima e olha o tamanho desse. Eu só posso encontrar uma fração equivalente quando ela tiver o mesmo tamanho. Então, elas não são equivalentes, tá? As unidades são diferentes, entendeu? Então, vamos colocar aqui, ó. Por quê? Por que nestes desenhos essas frações não indicam partes iguais? Porque possuem tamanhos diferentes.
Eu só posso encontrar uma fração equivalente quando o tamanho for o mesmo.